meu querido, estamos aqui hoje sofrendo, sabe com o que a gente tá sofrendo? Filma aqui, ó. Filma aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Combustível na reserva. Tá, esse aqui, ó, é o combustível na reserva, olha que tristeza. No vídeo de hoje, eu vou te contar um segredo pra ficar com mulheres muito bonitas, que ninguém te conta, porque vamos ser sinceros, eu preciso ser claro com isso. Já viu o tipo de mulher que os caras ficam? Tem muito cara de canal de relacionamento, sedução aí. Meu Deus do céu, não, vou falar a verdade, eu já vi. E não é um problema, tá? Acho que às vezes a gente se apaixona não só pelo externo. E tá certo, entendeu? Todo mundo pode passar por isso. Mas tem gente que se importa muito com o externo. E existe sim um padrão de comportamento feminino de mulheres que são muito bonitas e muito cobiçadas. E hoje eu vou derrubar alguns mitos. Então, vem comigo nessa viagem, vem comigo nessa jornada que tá chovendo aqui em Florianópolis. E sabe pra onde a gente vai? O bom e velho café. Vamos para um café. Seguinte, primeiro de tudo, a gente precisa entender qual é a origem da beleza, né? Por que o belo importa? Existem explicações filosóficas, existem explicações até religiosas e espirituais sobre o belo estar associado a uma representação divina na Terra, né? No que é humano. Mas eu não quero ir nessa linha, eu quero ir uma linha de explicação prática, né? Biológica. O belo existe porque o belo, os aspectos físicos de uma mulher bonita, para nós, eles estão completamente associados a uma parceira que vai gerar filhos saudáveis para perpetuar a espécie. A biologia é implacável, a gente não consegue negar isso. Então, existem sim algumas características que elas são naturalmente mais atraentes para nós homens, né? Por que seios fartos são bonitos? Que é uma mulher que tem uma capacidade maior de amamentação. Por que, por exemplo, quando as mulheres passam, é blush? Que deixa vermelhinho o rosto? Eu não sei qual que é o nome. É aquele negócio que deixa a maçãzinha do rosto vermelha. Por que aquilo é tão atraente, é tão feminino para nós? Porque aquilo representa o período fértil da mulher. Quando a mulher está no período fértil, a circulação no rosto dela aumenta. E ela fica naturalmente mais atraente para nós. Então, a biologia encontrou mecanismos e gatilhos que fazem com que a gente sinta tesão, desejo no feminino, certo? Existem alguns desvios? Existem. Existem padrões culturais que importam no momento de eu julgar algo belo ou não, uma pessoa bela ou não? Existem. Mas eu não estou aqui para falar dos desvios, eu não estou aqui para falar das exceções, eu estou aqui para falar do que é regra. E por padrão, né, mulheres muito bonitas na nossa sociedade ocidental tem um aspecto, né, quadril largo, cintura fina, peito avantajado, aquela cara de jovem, né, aquela jovialidade. Muitas vezes até mulheres mais velhas conseguem se manter preservadas, você pode ver que elas têm traços muito mais jovens do que a idade que elas realmente têm. Então, mulheres muito bonitas, elas são unanimidade quando elas são muito bonitas. Não importa a cultura. Gisele Bündchen, por exemplo, é uma mulher que ela é muito bonita, não importa a cultura. Todo mundo vai achar aquela mulher bonita. Então eu tô falando exatamente de atrair esse tipo de mulher. Então, a gente tava indo pro café, mas tinha muito trânsito ali pra parar, ficamos dando volta no quarteirão. Vamos terminar o vídeo aqui em casa mesmo. Inclusive, o dia tá gostoso, eu gosto de dias assim, por incrível que pareça. Cheguei. Uma coisa que você precisa assimilar é que o peso da beleza para uma mulher é diferente do peso que nós, homens, damos para a beleza física. Por mais que hoje em dia a aparência importe bastante, porque inclusive isso é algo que a mídia nos impõe o tempo todo, na cabeça também das mulheres, então meio que artificialmente elas acabam se importando também mais com isso. O segredo está na conexão emocional. Apesar da aparência importar muito, a conexão emocional para as mulheres, elas meio que acionam um gatilho primitivo de que aquele cara, ele vai ser o cara da vida dela. De que não só ele é apto a ter filhos saudáveis, mas ele também é apto
a cultivar uma relação a dois saudável, porque para a mulher, biologicamente, o relacionamento é importante, porque a criança humana demora muito tempo para ficar independente. Entende que existem porquês por trás de atitudes e por trás de ações? E aí vem algumas pessoas na internet dizer que, não, é mais fácil chegar em mulheres muito bonitas, porque a maioria dos caras não tem coragem de chegar nelas. Então elas são pouco abordadas. Talvez em algum momento da humanidade isso até pode ter feito sentido. Mas hoje em dia, as mulheres muito bonitas, em sua maioria, têm redes sociais. E por mais que os caras não tenham coragem de chegar o tempo todo nelas, no ao vivo, elas recebem cantadas e chegadas de maneira estranha e esquisita o tempo todo na rua e também acabam sendo treinadas socialmente a serem chavecadas pelos caras nas redes sociais, porque na rede social o cara vira um machão, ele não tem filtro. Então, não. É mito quando dizem que as mulheres muito bonitas são mais fáceis e mais simpáticas na hora de você chegar. Na verdade, os caras que dizem isso, você pode avaliar o tipo de mulheres que eles acabam se relacionando. E também é mito dizer que você pode ancorar tudo em padrão financeiro, em você ter carro, em você ter status, e você ter muitos seguidores no Instagram, por exemplo. Os caras, eles acham que isso também é fator determinante. E hoje, mais do que nunca, eu posso falar que não é, porque eu já estive do outro lado. Eu já estive muito quebrado. Hoje em dia, dentro do meu contexto, inclusive eu conheço muitos caras que são ricos, bonitos, têm seguidores no Instagram, têm carro legal, têm uma vida legal, são até inteligentes, mas eles não têm o quê? Traquejo social e acabam se tornando homens extremamente inseguros e, por consequência, não conseguem chegar em mulheres muito bonitas. Então, sim, isso também é um mito, achar que você vai conseguir ancorar tudo em fatores externos. Mas dada toda essa explicação prévia, afinal, qual que é esse segredo, né, para ficar com mulheres muito bonitas? Na verdade, esse segredo é um mecanismo que acaba acontecendo com todas elas, inevitavelmente. Mulheres muito bonitas têm uma tendência emocional a lidar com críticas de uma maneira muito pior. Críticas atingem muito mais porque elas estão acostumadas a interagir com as pessoas sempre no padrão do elogio. Tem uma série na Netflix que chama 100 Humanos e tem um experimento que ele mostra até que pessoas que são mais bonitas, que cometeram os mesmos crimes que pessoas que são feias, recebem penas menores. Então, a beleza, se por um lado ela acaba sendo um hack social, não só para mulheres bonitas, como para pessoas bonitas no geral, ela também cobra um preço. E o preço, no caso das mulheres, é uma capacidade reduzida de lidar com essas críticas, de lidar com feedbacks negativos. Então, quando você estiver numa interação com uma mulher muito bonita, também não vai adiantar você ficar desqualificando ela, fazendo piadinhas que tentem entrar na autoestima dela, porque isso vai fazer com que ela crie uma barreira, um bloqueio. Os caras muitas vezes ensinam, não, trata ela mal. Esse tipo de joguinho com mulheres muito bonitas não vai funcionar. Elas estão acostumadas com isso e elas não sabem lidar com essas críticas quando elas acontecem de maneira genuína. Só que quando elas acontecem dessa maneira fingida, elas estão muito mais treinadas do que nós, porque elas passam por isso todos os dias. Então, em resumo, mulheres muito bonitas têm a capacidade de conexão emocional atrofiada, porque a beleza delas ofusca os sentidos dos homens. Eles acabam focando só no visual. Então, ela não está acostumada a ser estimulada de outras maneiras, a ser elogiada de outras maneiras. E por ter uma capacidade de conexão emocional atrofiada, sabe aquela coisa? Tudo que é escasso se torna valioso. Quando ela encontra um cara capaz de estimular os outros sentidos, de ter assuntos mais profundos, de aprofundar mesmo na personalidade dela, ela consegue se conectar emocionalmente muito mais fácil do que as outras mulheres que estão na média.
tá? Isso vale também para os homens, tá? Que eu sei que às vezes tem um público feminino que me assiste. Então, utilize isso ao seu favor para se conectar com esse tipo de mulher. E como é que eu consigo, então, entrar nesse psicológico, né? Já que o comportamento emocional acaba sendo um pouco diferente. Você tem que tirar o foco desde o momento que você conhece ela até o momento que vocês começam a se conectar, tira o foco completamente da beleza dela. E quando for elogiar, nunca elogie por uma característica, nunca elogie porque você quer receber um feedback de volta. Elogie quando você sentir realmente que aquele elogio é verdadeiro da tua parte. E não é verdadeiro em relação à forma como ela é, porque a beleza foi um presente de Deus. Ela pode até se cuidar, mas se ela nasceu bonita, até descabelada, de manhã ela vai continuar bonita. Então ela não tem culpa por aquilo, mas ela tem culpa pela maneira como ela se veste. Ela tem culpa por ser uma pessoa intelectualmente acima da média. Ela tem culpa por ter construído uma carreira sólida. E aí, o negócio é o seguinte: você não pode estar numa interação com uma mulher muito bonita demonstrando que o jogo está totalmente ganho só por conta da beleza dela. Esse tipo de mulher está muito acostumado com esse tipo de comportamento masculino, porque os homens estão o tempo todo em cima e tentando de todas as formas levar ela pra cama. Esteja naquele cenário e esteja inclusive habituado a ter na tua vida mulheres muito bonitas. Eu tenho um monte de amiga que é muito bonita, que eu nunca fiquei e que eu faço questão de manter na minha vida e que eu nunca nem tentei ficar, porque o meu psicológico está muito acostumado com uma mulher muito bonita. Entende que o aspecto de familiaridade também faz muita diferença nesses casos? Porque se aquilo é normal pra mim, não tem por que eu ter medo, não tem por que eu ter uma ansiedade maior. E por último, os homens com esse tipo de mulher tentam fazer tudo certo. E eles se esquecem muitas vezes de ser o homem palhação que ele costuma ser, ou de ser o cara mais centrado e tenta ser o homem palhação. Eles acabam tendo uma coisa que eu chamo de comportamento de atuação, né? De acordo com o tipo de mulher que você está, você tenta mudar a sua personalidade. Na verdade, tem que ser o contrário. De acordo com o tipo de mulher que você tá, você tem que ir mostrando facetas diferentes do quebra-cabeça que forma a sua personalidade. Só que em algum momento ela tem que conhecer tudo, até o que não vai ser agradável. Porque quando ela conhece o que não vai ser agradável, quando você não se preocupa em mostrar o que geralmente ela não vai achar agradável, ela te dá um voto de confiança de que você é uma pessoa verdadeira. E não é só pelo voto de confiança que você tem que fazer isso. Tem que fazer isso porque você é uma pessoa verdadeira. Então, o segredo é utilizar essa imaturidade emocional de lidar com críticas, que é natural, vai acontecer não só com mulheres bonitas, mas com homens que são muito bonitos. E isso acaba gerando uma insegurança velada nessas pessoas. Então, utilize essa incapacidade natural de pessoas muito bonitas para lidarem com críticas, para que você consiga, através disso, se conectar com essas pessoas de outras maneiras. Não pela forma, mas sim pelo conteúdo. Nunca elogie os olhos, elogie o olhar. Nunca elogie o rosto, elogie a expressão. Tente conhecer essa história, porque imagina como é foda você passar a vida toda tentando se provar mais do que simplesmente um rostinho bonito. E é isso que acontece com muitas dessas mulheres. Só que existe um outro lado, existem as mulheres que são muito bonitas e elas só querem ser reconhecidas por isso mesmo. E não é um problema, mas no meu caso, é o tipo de mulher que eu não gostaria de ter na minha vida. Sei lá, pra dar uma trepada de uma noite só, não é a fase que eu tô hoje. E aí, meu amigo, você tem o livre-arbítrio para decidir o que você quer e como você quer. Eu sou o Miguel, entra na nossa área privada de alunos, porque na área privada de alunos eu falo verdades muito mais desconfortáveis do que as verdades que eu consigo falar aqui no YouTube, porque lá eu não tenho medo nenhum de sofrer qualquer tipo de... daquela palavra que começa com sem e termina com sura, então... que pode acontecer aqui, lá eu posso falar absolutamente tudo, sem nenhum tipo de preocupação. Então, o link está aqui na descrição desse vídeo. Vem ser meu aluno, você vai entender e vai perceber o que é o desenvolvimento masculino. Não só mexendo no que é agradável e docinho para você, mas principalmente nas coisas que são dolorosas,
que ninguém te conta. Eu não sou coach, eu não sou psicólogo, eu sou só um cara que passa um conhecimento e uma vivência de vida que eu tive dos últimos anos e que me fizeram quebrar muita cara para aprender e que você não precisa quebrar a cara para aprender também. Demorou? Até o próximo vídeo. Hora de show!